começando esse programa de sexta-feira, 21 de maio. Quase fim do mês, quase 5 meses desse governo provisório. Gente, eu não me conformo com isso, não me conformo da gente não ter uma definição do que vai politicamente acontecer nessa cidade em relação ao governo municipal. Se vai ter vez o prefeito que venceu pelo voto popular, apesar de toda a problemática jurídica pelo qual ele está passando, ou se as eleições suplementares vão ser chamadas e vão acontecer, acredito que lá para setembro, porque antes não tem condição mesmo, antes da vacina ter sido mais difundida, divulgada, de se fazer uma eleição nesse momento, mas nós precisamos de uma definição nessa cidade. É isso que eu acho que todo mundo, todo eleitor petropolitano tem que saber que essa indefinição não é boa e assumir que ele está disponível para tornar a votar, tornar a participar de uma eleição, caso isso seja necessário, com a maior brevidade possível. No dia 17 passado, agora, que foi segunda-feira, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional contra a Homofobia. Antes dessa questão da pandemia, quer dizer, já em 2020 não aconteceu, e esse ano também, muito menos, aquela parada que se chamava parada gay antigamente, depois ficou parada LGBTQI+, porque abraça todas as nuances de diversidades que existem, e que era muito divulgada e fazia muito barulho, chamava muita atenção pelas cores, pelas fantasias, mas a atenção que era necessário que fosse chamada para que as pessoas pudessem entender, ver e se acostumar com a diversidade e conseguir lutar contra esse preconceito em relação à diferença, que muitas vezes está enraizado, encastelado dentro das pessoas e que fica muito difícil de se vencer e se romper. Às vezes as pessoas não sabem nem porque tem uma certa aversão pela diferença e não sabem explicar por quê. Então, muitos explicam com, vamos dizer assim, um preconceito bárbaro, que não tem sentido, e outros não sabem por que tem aquela dificuldade de aceitação, né? No dia 18 passado, que foi na terça-feira, nós também tivemos o Dia do Combate ao Abuso Sexual. Esse abuso sexual que tem que ser combatido cada vez com mais observância e persistência, e que atinge de uma forma muito maior as meninas. Geralmente são as meninas que são mais abusadas pelos pais, pelos padrastos, pelos avós, pelos irmãos, pelos tios, pelos parentes, pelos conhecidos. Um homem de 32 anos foi condenado a 20 anos de prisão por estupro de uma adolescente nas imediações da Tílio Marotti em 2011. E agora ele foi preso, agora na quarta-feira, dia 19, em cumprimento a um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Petrópolis. Está detido lá na 15ª DP, à disposição da Justiça. Isso é um fato que a gente não pode deixar passar despercebido, ainda bem que ele foi detido, mas depois de 20 anos. Ele foi condenado a 20 anos, e em 2011 foi detido agora. Você vê o tempo que esse homem está em liberdade aí, tendo estuprado uma menor, né? Então, é uma barbaridade isso, ainda bem que a Justiça agora conseguiu debelar isso e pôr fim a essa situação. Outra coisa tão desagradável que aconteceu essa semana foram as fotos divulgadas na imprensa, escrita e
e de internet, de redes sociais, das covas rasas do Hospital Municipal lá em cima, apresentando restos de ossos, inclusive até um crânio humano estava apresentado assim em cima da terra, fora das covas, né? Isso foi uma coisa que fez muito mal, deprimiu muita gente, aborreceu barbaramente, porque é uma falta de atenção e de cuidado com aqueles que faleceram que não tem sentido. A prefeitura se pronunciou dizendo que houve um descuido da pessoa que coordenava esse trabalho dos coveiros, ele foi demitido, e que ela vai tomar toda a atenção nesse trabalho, mas o 8º Núcleo Regional de Tutela Coletiva já havia, inclusive, chamado a atenção da prefeitura sobre as péssimas condições de trabalho desses coveiros, que estavam se queixando que eles não podiam fazer um trabalho adequado, porque eles não tinham meios nem condições, e em abril eles até ameaçaram entrar em greve. Quer dizer, foi uma situação muito desagradável, mas, de certa forma, que chamou atenção para a situação deprimente de produção de serviço e de trabalho que os coveiros estavam passando nos 7 cemitérios municipais, né? Então, vamos ver se agora as coisas melhoram, de certa forma. Outra notícia que eu queria deixar aqui para vocês é que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, estima que pelo menos 6 milhões de estudantes brasileiros, desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm internet, condições de acesso à internet de banda larga, essa 3G ou 4G, nos seus aparelhos domésticos, né? Então, eles não têm como acompanhar de forma nenhuma esse ensino híbrido que as escolas vão entrando agora em condições de implantar, quer dizer, um pouco na escola, um pouco em casa. Como acompanhar se eles não têm condições de acesso a esses aparelhos, né? Aqui em Petrópolis, a gente tem uma realidade em relação ao ensino remoto de mais ou menos 4.800 estudantes nessa situação de pouco acesso à internet de banda larga. É uma barbaridade isso que a gente tem de deficiência, mas vamos passar as nossas entrevistas de hoje. Vamos começar a conversar com o ex-vereador Leandro de Azevedo, que teve uma disputa extraordinariamente exitosa nas últimas eleições, fez um bonito, com um número de votos espetacular, e que está, como todos nós, sem saber o que vai acontecer durante essa interinidade que não acaba nunca, já são 5 meses que nós estamos nisso, né? Então, vereador, vou lhe chamar de vereador, para mim você continua sendo vereador, é um prazer ter você aqui, Leandro, e vamos bater esse papinho para você nos explicar 2 coisas. Como é que você está vendo essa interinidade e a possibilidade das eleições suplementares existirem ou não, rapidinho, e depois falar sobre essa iniciativa sua de reviver a Tribuna Livre antes do seu mandato acabar no ano passado, que eu achei uma coisa extraordinária, porque eu acho que a Câmara deve funcionar assim mesmo, com essa interação popular total. Então, são esses 2 assuntos que eu queria levantar com você. Eu sei que você está no carro, te agradecendo muito, porque você está nos atendendo nessa subida, mas dá para a gente conversar. Então, Leandro, me diga aí, como é que você está se sentindo? Muito obrigada por você me atender. Ana Maria, primeiro, colocar aqui a gratidão que eu tenho de poder estar falando com você. Vou te chamar de você uma companheira nossa política, né, e que a gente tem assim, muita honra de conhecer pelo trabalho que
né? Vocês já fizeram pela nossa cidade, pelo Estado, sendo deputado, então, meus parabéns, antes de mais nada, e agradecer a oportunidade. Em relação a um governo interino, né, nunca é bom para a população, é óbvio, né, esse governo que, na verdade, não tem um planejamento de 4 anos, não pode tomar grandes atitudes pensando a curto né, médio e longo prazo. Né, e fora que, independente se é capaz, se não é uma pessoa que não se preparou para estar à frente de uma cidade, ainda mais uma cidade de Petrópolis com mais de 300 mil habitantes, e que foi eleito simplesmente pelos votos dos vereadores. Assim, a gente agradece, né, uma oportunidade dele estar lá, então, que a gente torce para que faça um bom trabalho, mas o que a gente quer realmente é que o povo, né, faça valer o voto do povo, e se a justiça entender, né, que o prefeito eleito não tem condições de assumir, que o mais rápido possível tome essa atitude e defina, né, o prazo de novas eleições. É óbvio que, Ana Maria, juridicamente falando, a gente sabe que é quase impossível, né, o prefeito eleito voltar pelas questões que foram impostas. Porém, eu sempre falo e menciono que ele, né, pela democracia, foi a pessoa eleita pela população petropolitana. É óbvio que hoje o professor Leandro Azevedo tem possibilidades em novas eleições também de ser o prefeito de Petrópolis, mas não fui eu eleito naquele momento. Então, se o Bom Tempo também volte, é óbvio, vou aceitar, vou contribuir no que for possível, porque foi o prefeito eleito. Então, o que a gente espera agora? Que o TSE, né, o mais rápido possível, dê esse posicionamento para nós petropolitanos, ou se retorna o prefeito eleito, ou se tenha novas eleições, né? E com os últimos acontecimentos das perdas, né, juridicamente falando, das ações do prefeito eleito Rubens Bom Tempo, a gente acha que o TSE possa vir a acelerar esse processo aí. E é claro também mencionando que a gente não quer nenhuma eleição agora, nesse período de pandemia ao extremo, né, Ana Maria? Mas claro, eu acho que setembro e outubro, né, com a vacinação já bem avançada, a gente acha que é um bom prazo para que a gente possa sair na rua com tranquilidade, se o posicionamento do TSE for ter novas eleições. E, então, óbvio... Então, quer dizer que você declarou que você quer ir para a rua, lá para setembro, quando a vacinação já estiver realmente surtindo o seu efeito aí de imunização em massa, né? Você quer ir para a rua como candidato e quer os eleitores votando em você, não é? Dando voto para te sacramentar enquanto prefeito. Quer dizer, você acredita na força do voto popular, não é isso? Ana Maria, acredito muito. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando na Suderj. Hoje foi um dia maravilhoso que eu conheci estruturas lindas da Marinha, do esporte, né, de alto rendimento. Mas eu sempre digo, a minha prioridade, e hoje virou uma questão de honra, tendo novas eleições, o professor Leandro está aí representando a sigla do PSD na cidade de Petrópolis. Maravilha. E essa tribuna, Leandro, que você reviveu antes de acabar o seu mandato? Fala um pouquinho sobre isso. Ana Maria, eu sempre acreditei na voz do povo, né, em qualquer lugar, reivindicando quaisquer que sejam as bandeiras, porque o vereador eleito pelo povo ele está ali para poder abraçar e escutar a voz da população. Então, desde o primeiro dia na Câmara, eu proporcionei audiências públicas de vários assuntos, religioso, militar, moradia, habitação, saúde, educação física, LGBT e outras, muitas, inúmeras, né? Foram, vou falar aqui, quase umas 50 audiências dentro da Câmara, e sempre senti essa necessidade do povo ocupar a Câmara dos Vereadores, né? Então, assim, o político ele não pode ter medo do povo, o político ele tem que estar junto do povo a todo momento, ou seja, para ser elogiado ou criticado, mas a gente está lá para isso. E aí, vários momentos eu tentei
ter essa retomada da tribuna livre, que eu sempre achei sensacional. É importante o cidadão ir para lá, reivindicar seus direitos, criticar, elogiar, desde que também seja num padrão respeitoso, porque a crítica ela é muito bem-vinda, desde que seja uma crítica construtiva. E eu sempre gostei disso. Eu falei, por que não retomar isso de novo? E aí eu vim trabalhando por 4 anos, aí tentava colocar, não conseguia, e quando acabou a eleição, eu falei, agora virou questão de honra, vou deixar mais um legado aí para a população petropolitana. E a gente conseguiu colocar um projeto de resolução na Câmara e foi aprovado para essa legislatura. Então, espero que façam valer, né, mais essa oportunidade do povo petropolitano ter voz ao vivo, no Facebook, na TV, na Câmara, né, lá na tribuna da Câmara Municipal de Petrópolis. Leandro, e você está entrando em contato com esses vereadores atuais para que eles reavaliem essa proposta de resolução e coloquem em prática essa tribuna livre? Olha, eu não entrei em contato com nenhum deles, mas vou estar reforçando com os vereadores do meu partido, que é a Gilda Beatriz, que é o Júnior Coruja, podendo levar essa reivindicação, uma vez que foi aprovada. E, poxa, eu acho muito bacana ter mais essa oportunidade da população poder demonstrar projetos, né, criticar, elogiar. Então, tudo isso aí faz parte do crescimento da política também. Então, explica para a gente deixar bem clara essa situação, o que precisa para você ocupar a tribuna livre na Câmara de Vereadores. Por exemplo, eu quero ir lá e quero fazer uma denúncia, ou uma reclamação, ou um elogio, qualquer coisa. O que a gente pode fazer na tribuna e o que é preciso para a gente conseguir estar lá? Ana Maria, no meu projeto de resolução seria realizar a inscrição junto, né, à Secretaria da Câmara Municipal. Então, o cidadão vai lá, né, dá os seus dados pessoais, de 15 em 15 dias ou de 1 em 1 mês, 10 minutinhos da sessão, e aí podendo ter 5 minutos para 2 pessoas, ou dividir, podendo chegar até 15 minutos, 5 minutos para cada cidadão, 3 pessoas por mês, ainda era um número muito pequeno, queria muito mais, e poder dar essa oportunidade, né, para aqueles que têm necessidade, curiosidade, que queiram expor lá os seus problemas. Então, para levar projeto, para fazer reivindicação, para criticar, para elogiar, para falar do seu bairro, para falar da educação, da saúde. Então, é uma grande oportunidade, né, dar mais voz à nossa população. E você, então, está esperando que essa tribuna entre em atuação e tenha uma adesão bastante grande da população, que não é política, que não tem mandato, mas que tem voz e que quer se fazer ouvir, né? Sim, na verdade, quando a gente coloca um projeto e ele assim é aprovado, a gente quer que coloque em prática. Então, foram tantos os projetos, Ana Maria, que a gente demora, é trabalhoso, às vezes um projeto demora 6 meses, 1 ano para entrar na pauta, para votar, e quando a gente consegue, ele ainda não é colocado em prática, isso dá uma tristeza muito grande, e a gente fica, né, fazendo perguntas, o que eu fiz nesse momento todo na Câmara? Né, fiz vários projetos, né, e o projeto ele não é regulamentado, ele não é colocado em prática, então, poxa, você receber o seu dinheiro e, como obrigação, dar contrapartida do trabalho. Então, eu tenho certeza, né, que os vereadores têm que colocar isso em prática e dar mais esse presente aí para a nossa população. Ô, Leandro, muito obrigada. Eu acho que você acertou na mosca, porque você é um cara que é muito dedicado às causas populares. Você tem esse diálogo muito interativo com a população. Por isso que você teve a votação que você teve. Então, muito feliz. Eu acho que você deve continuar assim, exigindo que isso entre em prática e que seja colocado logo para atuar, porque vai ter uma receptividade muito grande da população, eu acredito. Meus parabéns, tá? Obrigado mesmo, Ana Maria.
E desejo que a gente tenha a possibilidade de, lá para setembro, realizar essas novas eleições, porque essa interinidade não dá certo, mas não dá certo mesmo. Seja o que acontecer. Se for para o Rubens Bom Tempo voltar, ótimo, ele ganhou, tem todo o direito, mas vamos resolver logo isso, você não acha? Certeza absoluta, Ana Maria. Assim, tanta demora agora assim, ao meu ver, a eleição ela já foi um erro naquele período da pandemia. Para mim, não era para Claro, ter tido a eleição ali, isso. né? Podia ter prolongado esse momento, né? Tanta coisa parada, não ia fazer diferença nenhuma. Então, já foi um problema. Então, que resolva agora, de fato, em setembro, outubro, a gente, com muito carinho, dedicação e trabalho, possa estar indo para as ruas aí para ter um prefeito eleito pelo povo, Ana Maria. Muito bem, Leandro, parabéns para você, muito obrigada por você ter disposto desse teu tempo na subida aí para conversar com a gente, e desejo que você volte outras vezes ao programa, tá? Durante esse período aí, tá Vai bom? ser uma sempre. Muito Muito obrigada, um obrigado. grande abraço para você e sucesso nesse novo cargo que você está ocupando e depois no resultado das eleições futuras, tá bom? Isso aí. Ótimo, obrigado. Sucesso! Muitas mulheres têm se queixado comigo de que elas não estão aguentando mais a tripla, quádrupla jornada de trabalho, que elas estão se sentindo muito pressionadas pelas exigências que elas fazem a elas mesmas, de dar conta de todas essas atividades, algumas profissionais, outras domésticas e outras maternas, que elas já tinham, mas era mais diluído pela vida profissional, pelo fato de saírem de casa para trabalhar fora, e que agora elas estão muito assim adensadas de 24 horas naquela cobrança exaustiva de pessoas que pedem, exigem, e que elas sabem também que tem que dar conta das atividades domésticas, tem que ajudar os filhos nessa questão escolar agora online, né, que é outra dificuldade que muitas vezes a mulher nem tem prática de mexer com a internet. Então, isso aí está causando uma série de, não vou dizer distúrbios, mas efeitos nocivos no físico das pessoas. Então, as pessoas se sentem com dor de cabeça, se sentem com dor no corpo, acham que é artrite, acham que é varizes, acham que é, sei lá, dor na coluna, não sei o quê, e me disseram que isso pode ser uma tal de síndrome de burnout, que é sei lá, uma síndrome que aparece quando a pessoa exige muito de si mesmo e não consegue dar conta de todas as atividades. Então, eu fui procurar saber melhor dessa história, e a psicóloga da Estácio de Sá, Deise de Marie Oliveira, ela é coordenadora de psicologia da Estácio de Sá, se dispôs a conversar conosco e nos explicar direito que negócio é esse dessa síndrome, que realmente pode ser o que esteja assim assolando várias mulheres. Então, é um prazer, Deise, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, ter você aqui comigo para você nos dar essa aula, nos explicar o que pode ser essa síndrome de burnout. Então, muito prazer estar aqui pelo convite, agradeço, né, poder conversar um pouco sobre isso, para que as pessoas tenham conhecimento, né, só com conhecimento a gente consegue enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida traz, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, a síndrome de burnout, ela não é uma doença, ou seja, ela não está catalogada como uma doença, nem no Código Internacional de Doenças e nem dentro dos manuais de doenças psiquiátricas, né, de saúde mental. Porém, é algo que acontece, que já é verificado, se fala nisso desde a década de 70, né, e o nome síndrome vem porque é um conjunto de sintomas, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, né, já teve aí uma introdução, né, os sintomas, assim, é uma sensação de ansiedade,
sensações físicas, emocionais, que dificultam o dia a dia em vários aspectos da vida das pessoas, né? A síndrome de burnout, ela é entendida dentro do ambiente de trabalho. Só que, você estando sofrendo disso, você vai levar isso para para todos os aspectos da sua vida. E se você fala em mães, né, as mulheres que são mães, muitas, eu acho que nem conheço alguma que não tenha, né, essas várias jornadas de trabalho, né? Elas precisam estar ali atentas ou trabalhando em várias frentes, né? Então, a síndrome, como é que a gente caracteriza uma síndrome de burnout? É uma relação de muito estresse, com poucos recursos emocionais para lidar com eles. Então, a pessoa sofre muito com aquilo, né? Então, pode ser uma demanda externa de eficiência, de muito trabalho, ou às vezes uma demanda interna, que a pessoa quer ser muito eficiente, quer dar conta de tudo, quer ter um bom desempenho, né, uma boa performance. Então, essa demanda ela pode ser externa do trabalho, assim, do empregador, né, do que a profissão às vezes exige, e dela também, né? E desequilibra com o quê? Com os recursos que a pessoa tem para dar conta daquelas expectativas, né? Tanto uma expectativa de desempenho que pode ser externa ou mesmo dela. Tipo, que recurso que você quer falar? O tempo, por exemplo? Tempo, às vezes uma flexibilidade assim de ideias, né? Ela precisa, a pessoa quer ser uma mãe que vai deixar o filho na escola, que faça a tarefa de casa, que cuide da roupa do filho, mas ela não consegue estar de manhã, de tarde, de noite para cuidar do filho. Ela precisa, de repente, à tarde, ela está trabalhando de manhã, então ela não consegue dar conta do trabalho e das atividades de casa. Então, ela precisa ter uma flexibilidade para entender, olha, eu não vou dar conta de tudo, eu vou dar conta disso e daquilo. Então, recursos é esse, uma certa flexibilização, uma flexibilidade mental, né, para poder aceitar que o dia tem 24 horas, que ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Uma certa, por exemplo, uma leitura, uma certa inteligência emocional, para saber quando falar, o que falar, capacidade de decisão, né? Então, são vários recursos emocionais, até físicos mesmo, né? Se ela quer ser uma pessoa super magra, enfim, um modelo, um biotipo físico que ela não tem, né? Mas ela não consegue aceitar isso, aí se desdobra e faz loucuras atrás disso. Então, os recursos são mais emocionais mesmo, de aceitação da situação, de equilíbrio mental, de flexibilização de ideias, né? Então, também listar as prioridades, né? Entender o que é uma prioridade para a vida dela, o que não é, né? A maior delas, capacidade de lidar com frustração, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito suscetível ou muito vulnerável a sofrer disso é uma pessoa que tem uma alta capacidade, assim, uma exigência muito grande de performance, né? De auto performance. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa competitiva, porque ela sempre quer estar lá em primeiro lugar. Então, óbvio que essas pessoas elas são mais vulneráveis a sofrer tudo isso. Então, a síndrome, né? A descrição é essa, ou seja, é uma pessoa que está em desequilíbrio com as demandas, né? Com situações de estresse e pouca capacidade para lidar com isso. Então, quais são as consequências? Não, pode falar. Tá. As consequências, primeiro, físicas, né? Ela vai se sentir a pessoa se sente muito cansada, com dor de cabeça, dificuldade, mudança de apetite, ou come demais ou come de menos, dificuldade para dormir, muito irritada, né? A pessoa fica com muita irritabilidade, ela para de se relacionar com os assuntos do seu dia a dia, com as pessoas com quem ela convive, a pessoa fica tão louca, querendo sempre fazer, está correndo sempre atrás do que tem que fazer, do que não está do que precisa fazer, que ela para de ter contato com os assuntos das pessoas com quem ela convive. Então, assim, muitas mulheres, elas se afastam dos filhos, elas
ficam tão obcecadas com a performance dela no trabalho de ser mãe, que ela para de se relacionar com os assuntos do filho, da família, dos pais, do esposo, das pessoas com quem ela trabalha. Então, essa parte física tem esses sintomas físicos, e esses emocionais são irritabilidade, também tem irritabilidade, depressão, a pessoa fica triste porque ela se sente incapaz, ela acha que ela não é uma boa mãe, ela acha que ela não faz um trabalho adequado, né? Ela fica se comparando às outras pessoas, né? Ela valoriza o que ela não faz, ela não valoriza o que ela faz. Entendi. Deise, deixa eu te fazer uma pergunta, quer dizer, para sair disso, a pessoa tem que ter um auxílio de um profissional, né? Tem que fazer um trabalho psicológico com a pessoa, né? Porque como é que eu acho que a pessoa fica tão tumultuada internamente, né? Que ela não consegue nem ver que ela está tendo essa síndrome, né? Por exemplo, uma anorexia pode causar essa síndrome? Me veio isso na cabeça agora. Uma situação de estresse violento pode causar uma anorexia, da pessoa perder a vontade de comer, né? E ela, por exemplo, querer perder, porque a anorexia é uma síndrome nervosa, né? Que tem suas características, mas se a pessoa já for vulnerável a ter anorexia, pode juntar, né? Que a gente fala uma comorbidade. Porque geralmente esses transtornos mentais, essas situações emocionais, elas não são isoladas, né? Uma coisa puxa a outra. Se você, por exemplo, a síndrome é um transtorno mental ou é um transtorno emocional? A síndrome de burnout? Então, como eu falei, ela não é caracterizada como uma doença, né? A gente verifica ainda se, por exemplo, quando alguém é identificado com isso ou precisa de uma licença médica, geralmente se usa uma síndrome que é relacionada a problemas relacionados ao trabalho, mas essa doença específica, essa relacionada ao trabalho, não diz tudo sobre o burnout. Ainda não está caracterizado como uma doença, mas a gente sabe que tem efeitos emocionais, eu diria que é mais emocional do que físico. Só que hoje em dia a gente entende que todas as doenças têm o seu aspecto emocional e seu aspecto físico, né, biológico. Claro. Até porque também nossas emoções também estão no nosso cérebro, no cérebro mesmo, né? Então, sinais. Eu acho que é importante os sinais, né? Você perguntou sobre a ajuda profissional. Às vezes, sempre é bom. Se você tem uma ajuda profissional, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né? Agora, como que a gente percebe, o mais importante, né? Como que a gente percebe que a pessoa está numa situação dessa? Tanto as pessoas que a gente gosta, como nós mesmos, né? Ou as pessoas com quem a gente trabalha. A pessoa fica, às vezes, apática. Uma pessoa que era bastante comunicativa, ou, enfim, diminui essa capacidade de comunicação, de interação com as pessoas. Você vê a pessoa reclamando de cansaço, dizendo que não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para fazer aquilo. Se você pergunta o que a pessoa faz, ela nem sabe dizer mais o que ela faz, ela só consegue dizer o que ela não faz. Excesso de irritabilidade. Né? Então, são sinais que você vê, fadiga, né? Também uma característica muito comum. E a pessoa mesmo, né, ela pode perceber isso, e às vezes o que a gente tem uma característica também da síndrome de burnout, que a gente chama que é a despersonalização. Às vezes a pessoa, eu tenho relatos, né, de pessoas que pensam, nossa, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Como se fosse lapsos assim, de memória. Mas eu já nem sei por que eu entrei nessa situação. Eu nem sei por que isso está acontecendo. Como se ela até deixasse de perceber quem ela é, quais eram os propósitos dela e de fazer aquele trabalho, de ser mãe ou de fazer alguma coisa. Ela fica... É o que a gente chama de despersonalização. E isso é muito nítido, você vê muito nos relatos das pessoas, né? Que sofrem... Existe remédio físico para isso? Por exemplo, medicamentoso, existe?
Você pode, né, com uma avaliação psiquiátrica, ver se tem alguma necessidade, por exemplo, de um antidepressivo ou um ansiolítico para ajudar a equilibrar a questão hormonal, né, mas tem os remédios, digamos, comportamentais, né, que a gente chama, que é, por exemplo, incluir dentro da sua rotina. Bom, a palavra-chave, na verdade, é equilíbrio, né, que a gente começou a falar que tudo era desequilíbrio. Né? Então, equilíbrio. Então, se você percebe que a coisa está desequilibrada, né? Seja por trabalho demais ou trabalho de menos, enfim, é o equilíbrio. Então, você precisa equilibrar, né? Isso para qualquer, principalmente esses transtornos de ansiedade, emocionais, né? O equilíbrio entre o seu trabalho, o seu lazer e as suas horas de descanso e sono, né? Você pode trabalhar um pouco mais do que as suas horas de lazer? Pode, mas você precisa incluir as suas horas de lazer, atividade física, né? Como é que as pessoas falam muito, principalmente as mulheres, né, que são mães, mas fulano não sabe fazer, só eu mesma, só tem eu mesma para fazer, né? Então, percebendo que você está assim sobrecarregada, realmente, o que você pode fazer? Diminuir a expectativa sobre você mesma. Né? Então, assim, você nunca... se eu fizer aquela tarefa, eu vou fazer da minha maneira. Mas se meu esposo fizer, se meu filho fizer, pode não ser da mesma maneira como se eu estivesse fazendo. Mas tentar delegar tarefas, organizar, né, o seu tempo, entender que o tempo tem 24 horas. Não adianta deixar, eu vou resolver tudo no domingo. Não, domingo você vai precisar descansar mais do que o dia do trabalho. Né? Então, delegar um pouco as tarefas, organizar a situação, né? Entender que nós não somos onipresentes e oniscientes, ou seja, nós temos uma grande capacidade, né? Os seres humanos têm uma capacidade incrível, né? Principalmente em relação às outras espécies, mas a gente não pode tudo. A gente não está em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda não temos essa capacidade. Né? Então, a gente precisa entender que cada momento eu estou num certo lugar fazendo certa atividade. Né? Então, pode falar. Não, pode falar, estou adorando. Então, assim, o que a gente trabalha muito em terapia e que não necessariamente precisa ser em terapia, são as práticas meditativas, né? Isso ajuda muito a equilibrar, porque a nossa saúde mental ela é um processo ativo, ele não cai do céu. A gente precisa trabalhar para ter saúde mental, a gente precisa se esforçar, né? Não é algo que vem assim da chuva, né? Então a gente precisa trabalhar ativamente para ter uma saúde mental. Então, por exemplo, se eu estou aqui agora conversando com você, eu estou aqui agora conversando com você, eu não estou no minuto seguinte. Então, isso me ajuda muito. As pessoas acham que isso é pouco, mas não é pouco. Né? Porque realmente a gente se preocupa com o que está acontecendo no momento. Então, a nossa cabeça não está no futuro, ele está aqui. E você valoriza o momento que você está. E aí, no minuto seguinte, você vai estar lá na atividade onde você for estar. Então, assim, ter foco no momento presente, aprender a lidar com as suas próprias limitações, né? E isso já vai te trazer um benefício muito grande e também, eu acho que ajuda muito, é você entender que o que você faz no dia, porque se você vive durante 24 horas, né, você obviamente deixou de realizar coisas, mas você realizou muitas coisas. Né? Se você dormiu 6 horas, poxa, que bom, olha, esse dia eu dormi 6 horas, esse dia eu conversei com a doutora Ana, esse dia eu fui no supermercado. Então, valorizar o que fez. Olha, eu acho que você deu uma aula realmente. E deu muita ajuda para todas essas mulheres, que eu conheço muitas que estão tendo essa síndrome nesse momento. E acho que a gente tem que fazer um trabalho consciente consigo mesmo, nesse momento de tanta exigência pessoal, para exatamente fazer tudo isso que você falou. Eu vou começar a trabalhar em mim também. E muito aqui em casa, com a minha nora, com as minhas netas, entende? Tentando, primeiro que elas escutem tudo isso que você falou, e depois que elas façam esse trabalho com elas mesmas,
porque é muito importante. É uma coisa que passa despercebido, mas acho que é o pulo do gato para a gente manter o equilíbrio que você falou. A palavra é essa mesmo, equilíbrio pessoal, né? Exatamente. É essa. E equilíbrio é algo que a gente, quando alcança, ele não fica lá estável. Você tem que trabalhar para manter. Né? É fácil você ficar nos extremos, mas equilíbrio você consegue. Mas quanto mais você trabalha nesse sentido, é mais fácil você voltar ao equilíbrio se acontece alguma situação que pode te desequilibrar. Perfeito, Deise, muito obrigada. Se as pessoas quiserem te achar, você tem, assim, por exemplo, um contato que eu pudesse deixar aqui, porque foi muito interessante esse teu papo. Acho que muitas pessoas vão usufruir desse teu conhecimento. Ah, obrigada. Então, eu tenho meu Instagram, que é @DaisyMarie. DAYSEMARIE. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, Deise, muito obrigada. Sucesso para você aí nessa tua coordenadoria psicológica que você faz, que deve ter assim, uma aceitação das alunas extraordinária. E eu comecei a aprender esse burnout aí que eu não sabia nem o que era. Muito obrigada por todas essas explicações, tá? Eu que agradeço e até a próxima. Boa semana. Até a próxima, querida, para você também. Tchau. Tchau. Então, vamos bater um papo agora, como nós tínhamos já falado nos dois programas anteriores, com o terceiro lugar no Festival de Músicas Petropolitanas, Rodrigo Dávila, que é maestro do Coral das Princesas de Petrópolis. E ele apresentou um número, Caxinguelê, que eu achei lindo, inclusive. E eu, depois da nossa entrevista, vou passar outra vez o vídeo para vocês lembrarem da música e verem como é bonita. Mas eu queria bater esse papinho com o Rodrigo agora. Rodrigo, é um prazer ter você aqui, para você nos contar como é que foi essa tua experiência de participar do Festival de Músicas Petropolitanas, que foi o primeiro de Petrópolis. Como é que você se sentiu quando você soube que você estava entre os 10 primeiros colocados? E como é que foi a tua sensação de ficar no terceiro lugar? O que você pretende da agora para frente? Se você acha que esse prêmio vai dar um impulso na tua carreira? Essas coisas importantes de você contar e da gente ouvir, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco. Tá bom, Ana Maria, tá joia. Eu agradeço muito o convite para participar e vou falar o que me for perguntado com o maior prazer, que é isso aqui. Bem, vamos lá. A sua primeira pergunta, que eu me recordo aqui, é como é que foi, por que eu fui parar no Festival da Música Petropolitana e por que eu participei e qual a minha sensação de estar nisso, né? Bem, eu tenho várias questões a serem colocadas aí, importantes, viu, Ana? Bem, os festivais eu acho que são parte importantíssima da música popular brasileira, e já começo por aí. Foi a partir dos festivais de música popular que, por exemplo, apareceu o Milton Nascimento, a Elis Regina e outros. Chico Buarque com a banda e outros. Isso, Enfim, eu acho que os festivais, eles trazem a música para um lugar que não lhe pertence mais. Que lugar é esse? Esse lugar, para mim, é o lugar onde está somente a mídia e as produções, grandes produções, que não mostram nem o artista como ele é de fato mais. Né? Na verdade, se faz vamos dizer, uma maquiagem tão grande nas produções que os músicos mesmos e os próprios artistas pouco aparecem. Importa mais atualmente você aparecer na televisão fazendo um playback do que tocando sua música para o seu público ouvir, inclusive os erros que ocorrem, os problemas que ocorrem, tudo que ocorre quando você está tocando de fato ao vivo. Então, o resgate de festivais, para mim, é de uma importância enorme enquanto artista, porque eu acho que traz de volta esse movimento de trazer o artista e o público para o mesmo espaço, um espaço onde onde o público e o artista têm um contato direto, um contato importantíssimo, portanto, né? Não é aquele contato virtual, não é um contato distante, é um contato bem estreito.
E isso, para mim, é muito importante do festival. Por isso, eu participei. Essa é a primeira questão de eu ter participado do Festival da Música Petropolitana. Eu acho muito importante, sim, os festivais, né? Sobre o aspecto de festival, bom, aí tem a questão do concurso, né? Tem concurso. Isso. Concurso, para mim, de música não existe, sabe? Eu não acho que música tenha que ser... Isso para você não teve tanta importância, né? Nenhuma. Eu acho que a verdade é a seguinte, música não é para ser, não é tema de competição, embora seja importante que a gente desponte novos talentos a partir desses festivais, não é para competir. Né? Eu acho que esses festivais, por exemplo, The Voice, né, tem muita gente, eu vou botar minha opinião aqui, espero que não fira ninguém com a minha opinião, mas eu acho que as grandes, ficar botando a voz, uma gritaria, um monte de melismas e um monte de coisa que não faz o menor sentido para mim, artisticamente. Veja o Milton Nascimento, por exemplo. Milton Nascimento tem uma voz completamente diferente, não tem nenhum tipo de grito, não tem nenhum tipo de firula técnica, nem de pirotecnia. João Gilberto, é o Redentor. A voz dele quase não existia. Exatamente. O João Gilberto também é um revolucionário nisso, uma voz pequena, porém muito afinada, quer dizer, não tinha nada de ficar colocando altas firulas técnicas e pirotecnias vocais para demonstrar a sua musicalidade, né? A musicalidade vem exatamente de outro ponto, e isso, essa questão do concurso, para mim, é muito ruim, né? Eu não participaria se não fosse pelo que eu vou contar a vocês aqui. Eu vi a quantidade de inscritos, fui chamado, assim como muitos outros artistas petropolitanos, e que já têm alguma vivência. No meu caso, eu já tenho 50 anos de idade, já fiz muita coisa nessa vida, que não é uma coisa exatamente nova para mim o concurso, né? Mas eu falei, eu vou participar, porque eu sei que lá vai ter um monte de jovens, vai ter muita gente jovem, e se por acaso, porventura, eu for à frente, eu vou poder mostrar um pouco de música diferente para essa turma toda. Entende? A minha música era a única música, Ana, que era música instrumental. Começa por aí. Segundo, que era a única música de raiz profundamente brasileira, porque o resto fica todo ele contaminado pelo estrangeirismo, assim como o americanismo, né? E é todo mundo fazendo... Não estou falando mal mas a minha intenção é mostrar a volta da música popular brasileira. Eu sou um defensor profundo da música popular brasileira. Né? Então, e tem me tornado cada dia mais, conforme a gente vai ficando mais velho ou vai ficando mais sábio, ou pelo menos mais teimoso, talvez, né? Mas a minha ideia era fazer exatamente isso, fazer um resgate da música popular brasileira. Portanto, se eu cheguei na final e fui agraciado com o 3º lugar, eu fui até muito longe, já que o voto era voto popular. E as pessoas têm essa questão do engajamento, e o jovem está muito mais engajado em fazer a propaganda pelas mídias sociais e tudo, do que nós que somos um pouco mais velhos, na verdade. Então, eu acho que eu cheguei longe e pude mostrar até para os meus pares lá, olha, dá para fazer coisas diferentes também. A gente não precisa ficar na receita de bolo de fazer uma música pop de sucesso. Dá para fazer muita coisa nesse mundo, entende? E esse foi o motivo principal de eu ter participado do Festival da Música Petropolitana, que admiro muito seus idealizadores e gostei muito da coragem de ter feito nesse momento, né, isso. Então é isso aí. Mas perfeito, eu acho que você deu uma explicação muito lúcida e muito convincente, até para que outras pessoas comecem a se sentir assim, com essa pureza de ideais e de vontade, né, de criar, que você demonstrou. Eu acho que você foi muito autêntico nisso que você disse, entende? E realmente, talvez até por você ser um pouco mais vivido, vamos dizer assim, que a maioria que estava lá, você pode dar essa lição de autenticidade, né, de pureza com você mesmo, né? De busca interior, de vontade de se reafirmar naquilo que você descobriu. Eu achei fantástico. Muito bem. Mais uma vez te dou os parabéns, viu, Rodrigo? Acho que foi um ensinamento não só musical, mas também por esse teu depoimento. Eu acho que vai valer muito para muito jovem que está começando a compor agora, né? E que ainda está muito assim, inebriado com essas coisas dessa mídia, né? E esses recursos hoje em dia.
que são muito mais visuais do que sonoros, né? Não há dúvida nenhuma disso. É verdade. Isso sim. Então, Rodrigo, vamos ouvir Caxinguelê. Agora, depois que você já se colocou, eu quero que todo mundo se lembre do que eles vão ouvir e o que você mostrou no festival. Muito obrigada pela sua participação, meus parabéns mais uma vez, e que você continue aí com essa carreira de sucesso por muitos, muitos anos. Eu agradeço muito o seu convite, Ana. E só queria dizer, quer dizer, na verdade, só posso terminar só falando um pouquinho, rapidinho, né? Claro. Essa música, o Caxinguelê, bem, essa Caxinguelê é um esquilo, né, que fica passando na minha janela aqui, que tem muito em Petrópolis agora, que a gente já não via. Mas essa música, eu já tinha recebido um prêmio enorme por ela. A verdade é que essa música eu mandei, não mandei, ela foi escolhida como tema do Rio Montreux Jazz Festival do Rio de Janeiro ano passado, né? Então é uma música que já tinha uma história bacana, eu escrevi ela, né? E ela foi agraciada como sendo a vinheta de abertura do maior festival de jazz do mundo. Então, quer dizer, para mim eu já tinha sido premiado muito com essa música. Mais do que premiada. Então, para mim, quer dizer, foi mais uma coroação e uma possibilidade de mostrar um pouquinho mais da minha música e também mostrar música brasileira para todo mundo que queira ouvir. Que bom, eu acho que foi uma coroação petropolitana, você voltou à sua paróquia para mostrar o que você fez de tão premiado e de tão bonito. Eu gostei muito disso, tá bom? Vamos ouvir Caxinguelê, parabéns. Obrigado. Tchau. Estamos terminando o programa dessa semana e, para terminar, eu queria ler para vocês o novo decreto do prefeito municipal prorrogando as restrições até o dia 31 de maio. Então, vamos dizer o que ela faz nesse novo documento. Ela trouxe pequenas flexibilizações relacionadas à ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e ao chamado toque de recolher. O decreto vai ficar vigindo até 31 de maio.
Os restaurantes podem ficar abertos até às 23h59 e poderão ter mesas com até 6 pessoas. Foram mantidas as ocupações máximas de até 50% da capacidade local e o distanciamento necessário é de 1,5 m entre elas, além das demais medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades, como o uso da máscara durante a circulação e a disponibilização de álcool gel para clientes e funcionários. Gente, precisa obedecer isso, senão não vai dar certo essa história. Pelo decreto, fica mantida a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, exceto para aqueles que estiverem acomodados nas mesas, valendo tal regra para bares e restaurantes. Quanto ao toque de recolher, período em que fica proibida a permanência das pessoas nas vias, áreas e praças públicas do município, o período também foi flexibilizado, valendo tal restrição, a partir de agora, para a madrugada, de 0h às 5h da manhã. As medidas prorrogam, em parte, as adotadas pelo outro decreto anterior, que foi publicado no dia 19 de abril. Então, gente, vamos procurar obedecer essas novas restrições que estão aí vigorando, para que até o dia 31 de maio a gente não tenha uma notícia de uma nova onda que surgiu na cidade por causa do Dia das Mães e por causa do as festividades do mês de maio. Terminando essa semana, que vocês tenham um bom fim de semana.